Bora! Então, feliz demais de estar aqui no Festival RH Ágil com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho, como o JP disse, por que que as zebras não têm úlceras e será que elas não têm úlceras mesmo, né? E vocês devem estar se perguntando do que é essa palestra, né? Então, será que a gente vai falar de zebra, né? De biologia, de como que funciona o ecossistema ali desses animais, ou será que a gente vai falar de inteligência emocional, abordar ali as competências e a roda da inteligência emocional, né? O que será que a gente vai falar? E na realidade, nenhum dos dois assuntos. Vamos usar as zebras de exemplo, sim, e também a gente vai falar de emoções, mas de um olhar diferente, né? Então, ao invés da gente se provocar sobre as competências que precisamos ter para falar ali quando a gente fala de gestão de emoções, a gente vai falar um pouquinho da neurobiologia. Então, entender por trás como que funciona isso no nosso corpo e como que a gente consegue ajudar as pessoas que fazem parte das nossas organizações, dos nossos times, trazendo ali uma maior qualidade, né? Então, começando aqui, me apresentando e fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos enrolados, franja pequena aqui jogada ao lado direito. Estou preso com o cabelo preso num rabo de cavalo. Atrás, uma cadeira preta, uma estante de livros, minha caricatura desenhada pelo André Noel, que é um desenho de uma menina segurando um halter, um cachorro e um passarinho, e um livro de neurociência, que a gente vai chegar aqui se apresentar um pouquinho, vou falar um pouquinho de neurociência, e uma televisão, e um quadro de anotações. Sou TDC Lover, então, como eu disse, eu conheci o JP lá e ele é um dos grandes presentes que o TDC me trouxe. E uma apaixonada pelo comportamento humano, trabalhando com aculturamento e agilidade. Então, eu sou formada em tecnologia, então meu background é técnico, e com o decorrer da minha carreira, eu fui migrando para a gestão de projetos de tecnologia, me deparei com agilidade, fui curiosa para entender porque algumas pessoas reagem à mudança de maneira diferente. Fui estudar um pouco mais de comportamento humano e aí eu terminei com duas pós, uma em ciências de comportamento humano e um MBA em neurociência, comportamento e desempenho. Então, é um tema que eu sou muito apaixonada hoje e é um pouquinho disso que eu trago para vocês. Eu espero que vocês também se apaixonem um pouquinho pelo tema. Já começo aqui com uma provocação que o Brasil ele é o país com o maior índice de depressão da América Latina. Então, de todos os países da América Latina, o Brasil é o maior índice de depressão e comparado ao mundo, o índice de ansiedade dele bate todos os outros países, né? Então, tem noção o que que é a gente dizer que a gente tem uma população que, comparada com a população mundial, é a população mais ansiosa? A preocupação, o que vem depois, a preocupação com situações futuras estão nos adoecendo. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, principalmente quando a gente olha para os nossos colaboradores, para as pessoas que a gente trabalha no dia a dia, e muitas vezes elas não refletem, o nível de ansiedade com que elas estão convivendo, né. Então, eu estou dizendo que 9 a cada 10 brasileiros que a gente se depara nas organizações, no nosso ciclo social, 9 em cada 10 sofre de algum tipo de ansiedade. Desde aquela leve ansiedade, que as pessoas chamam de frio na barriga, porque não dormiu à noite porque ia dar uma palestra, até um nível de ansiedade incapacitante, que eu já passei por esse nível de ansiedade, de crises de ansiedade, de coração acelerado e você achar que está tendo um infarto. É muito horrível. Então, assim, 9 em cada 10 sofre disso. E aí a gente começa a entrar na seara aqui das emoções, né. E é importante dizer que a emoção, ela é um comportamento como qualquer outro. Então, desde, o fato de eu conversar, eu sorrir, eu me alimentar, tudo isso é comportamento, né, eu atacar uma barra de chocolate, tudo é comportamento. Mas por trás de
da maioria dos nossos comportamentos, existe uma base emocional que vai ditar qual que é o comportamento adequado em determinada situação. Poxa, agora, e por que que eu não percebo isso? Por que que, quando, por exemplo, eu vou dar uma palestra em público no presencial, eu coloco as mãos no bolso e dou a palestra inteira com as mãos no bolso, sem me tocar? Por que que é um comportamento inconsciente tendo uma emoção por trás? Porque nem toda a emoção, como a gente vai ver, ela é percebida pela região do cérebro que é responsável pela razão. Então a gente vai avançar um pouquinho aqui no assunto e vocês vão entender melhor, mas é importante saber o quê? Que a emocionalidade, ela é a base de todo o nosso repertório comportamental. Traduzindo isso, a emoção que vai ditar qual que é o comportamento que vamos ter em determinada situação. E vale diferenciar emoção de sentimento, são coisas diferentes, né. O neurocientista Antônio Damasio, ele inclusive fala que a emoção, ela acontece no teatro do corpo, enquanto o sentimento acontece no teatro da mente. De novo, o que que é isso traduzindo aqui para o nosso dia a dia? Emoção, a gente não consegue controlar. Ela como ela é o gatilho do comportamento, como ela vai dizer qual comportamento que eu vou ter, o que eu consigo ter algum controle é este comportamento gerado por emoção, mas não aquilo que eu senti imediatamente, que é a emoção. A emoção, ela não consegue ser disfarçada. Por isso que às vezes quando a gente está em determinada reunião e dá uma notícia que não é tão boa, você percebe na carinha das pessoas o que que elas estão expressando, algum surpresa, outras vezes você percebe que fecha a cara. Se é uma notícia, surpreendente, algumas pessoas ficam pálida, porque elas não controlam. A emoção justamente é uma resposta ao ambiente, como vamos ver. O sentimento, eu falo que é a emoção guardada e nomeada. Por quê? A emoção instintiva. Aconteceu, estou sentindo. E vou ter um comportamento associado. O sentimento é aquilo que eu consigo armazenar, guardar e disfarçar. Então, o amor, né, de uma pessoa pela outra, se ela não dizer, às vezes você não vai saber que ela ama determinada pessoa. Uma tristeza profunda, às vezes ela é disfarçada. Tudo isso é o quê? Sentimento. Porque a partir de uma emoção inicial que pode ter acontecido há anos, né, como o fato de eu conhecer minha mãe durante ali no meu nascimento e eu amo ela, foi uma emoção que eu senti e ela é guardada no decorrer dos anos com atributos e relacionamento que eu tenho com ela e eu consigo atribuir um nome. Mas se uma pessoa ver eu ao lado da minha mãe na rua, instantaneamente ela não vai entender que eu amo, não vai saber que eu sou filha e por isso ter um amor associado, diferente da emoção. E vai ficar mais claro conforme a gente for avançando aqui. Essa é a frase que eu falei, então as emoções ocorrem no teatro do corpo, enquanto os sentimentos ocorrem no teatro da mente, né. E, Augusto Cury, ele traz uma frase ali nos livros dele que ele fala assim: "Olha, nunca houve tantos escravos vivendo livres em sociedade". E hoje, o que nos deixa algemados, o que nos escraviza, são as emoções. Porque a partir do momento que eu não entendo a emoção que eu estou sentindo e os gatilhos pertinentes a isso, eu me torno escravo daqueles comportamentos que ela é responsável por iniciar. Por isso que quem faz terapia provavelmente já ouviu muito da sua terapeuta de nomeie o que você está sentindo. Porque a partir do momento que você atribui um nome àquela emoção, você consegue entender os comportamentos associados àquela emoção e gerenciar tanto os comportamentos e o impacto que você causa no outro, quanto os gatilhos que são responsáveis por gerar esta emoção que vai te trazer tal comportamento.
Vamos entender mais e falar mais sobre isso. E depois da pandemia, isso se tornou ainda mais notório, né, então é muito mais intenso esse cárcere emocional que a gente tem vivido pós-pandemia. Então muitas pessoas enfrentaram e enfrentam, sequelas, traumas referente ao período pandêmico que vivemos. Então crianças que se tornaram adolescentes naquele período e não teve um convívio social para ajudar a a formar a base ali de comportamento, porque viveu isolado. Profissionais que iniciaram no mercado de trabalho já no modelo home office e hoje, quando vão para o presencial, sentem muita dificuldade, porque não viveram a época antes da pandemia. Então, a gente, quanto profissionais de RH, precisa ter essa sensibilidade e empatia que nem todas as pessoas estão no mesmo nível emocional para viver uma determinada situação. Isso não tem a ver com competência técnica, isso não tem a ver com soft skill, tem a ver justamente com a nossa base comportamental que eu comentei, que é que são as emoções. E quem, né, daqui, e eu gostaria muito que levantasse a mãozinha virtual só para a gente ter uma noção, se identifica com alguma dessas afirmações, né? Então, escuta áudio no 1.5 ou no 2.0, faz leitura dinâmica, então quando tem o texto, não segue, pelo contrário, vai captando as palavras e tentando formar a ideia no final. Tem interações curtas, então é aquele ok, o beleza, né, então eu tô aqui, subi uma mensagem, respondo rapidinho sim ou não. Que a gente percebe que a vida tá acelerada, né, exceto janeiro, gente, porque janeiro foi um ano, convenhamos aqui, né, que janeiro foi um ano, não foi um mês, mas que a gente vê a vida passar, eu tô brincando, mas até ontem era Natal, a gente já tá falando de carnaval, né, então quem não se deu conta, né, de como que tá tudo acelerado, o tempo parece ter encurtado, e quando a gente viu se foi mais um dia do trabalho. Muitos vivem aquela agonia, né, do domingo à noite, da musiquinha do Fantástico, mas quando vê já está comemorando ali na sexta-feira, de tão rápido. Então, no final das contas, a gente está vivendo ou a gente está correndo? Né? A gente está cansado ou a gente está cansando? Né? Será que a gente consegue escolher? E por que que elas existem? Por que que a emoção existe? Muito obrigada pelas pessoas que levantaram a mãozinha, porque me identifico demais. Eu vi que muitas pessoas, né, estão nessa situação. Então, por que que as emoções elas existem? Pela sobrevivência. Então, se a gente considerar a história da humanidade, né, da evolução da humanidade, eh, independente da teoria ali que a gente vai olhar, desde a época dos homens da caverna, e se a gente olhar o ecossistema, inclusive de animais, a gente está falando de sobrevivência. Então, se a gente pegar um exemplo do lagarto, né, de gola, ele é um lagarto e quando ele quer atacar, ele faz essa gola, né, justamente para ele parecer maior do que ele é, conseguir atacar uma presa, se alimentar e sobreviver, né. Quando a gente fala do baiacu, né, que ele incha, ele é um peixe pequeno e ele incha de tamanho que mais do que dobra, ele tá o quê? Se defendendo, de novo, sobrevivência, tá vindo um predador, ele incha, parece maior do que ele é e acaba afastando o predador, ou seja, sobrevivendo. E a reprodução, então tá lá o pavão de boa, né, com a cauda dele abaixada, de repente ele vê uma fêmea, ele aumenta ali também o seu volume, traz toda a sua beleza e esplendor para captar a atenção daquela fêmea, se reproduzir de novo, ter a sobrevivência da sua espécie. Então, a emoção é questão de sobrevivência, e quando a gente traz para o contexto humano, não muda. Então, quando sentimos raiva de algo,
é porque estamos encarando uma ameaça e a gente vai ver como isso funciona. O afeto tem a ver o quê? Com a nossa reprodução, com a reprodução da nossa espécie. E o medo é de se afastar algo que pode fazer mal a você. De novo, sobrevivência. E a gente vai cada vez mais trazer isso para o nosso dia a dia. E por que que as zebras não têm úlcera? Que eu não esqueci. Louis Boyle, ele fez uma pintura, um quadro, que traz a face de 35 pessoas durante o pronunciamento do rei. Se vocês perceberem, é o mesmo pronunciamento, mas cada pessoa está expressando algo diferente através ali da sua fisionomia. Então você percebe surpresa, você percebe medo, percebe repulsa, percebe até alegria, contentamento de alguns. Cada pessoa, ela recebe e interpreta as informações do ambiente de forma diferente. Por isso, às vezes, uma ação para determinada pessoa, para engajar uma pessoa, para deixá-la contente, feliz e satisfeita, é diferente da ação que eu vou tomar para outra pessoa porque depende da história, do contexto de vida dela, que vai dar a base emocional que eu citei, responsável por um comportamento, seja esse comportamento de engajamento, seja um comportamento de detrator de mudança, por exemplo. E do Shane, ele foi um neurocientista que ele fez um experimento falando aí de expressão facial, onde ele proporcionava choque nos músculos faciais de uma pessoa para expressar determinada emoção, e essa pessoa ela retratava sentir a emoção que o choque proporcionou na face dela. O que que eu quero dizer? Através de um choque, ele estimulava músculos faciais, como a gente pode ver aqui nesses três retratos de surpresa, de alegria, né, de dúvida, e a pessoa não sabia. Imagina, você está lá na cadeira, foi feito um experimento, deram um choque no seu rosto, você está expressando um determinado músculo, você não tem um espelho na frente para falar, nossa, estou sorrindo, estou feliz. A pessoa não tinha isso. E para realizar esse experimento, ele anestesiava os músculos da face da pessoa, justamente para ela não sentir dor. Então, ela não tinha nem percepção. Quando a gente vai no dentista e toma uma anestesia, a gente não fica sem noção, né, de que expressão estamos fazendo ali naquele momento e fica dormente, que a gente fala. A pessoa tinha essa mesma percepção. Em específico, esse homem que está aqui no experimento, ele tinha uma doença onde ele não sentia dor na face. Então, ele nem precisava de anestesia e é por isso que ele acabou se tornando um dos casos mais famosos de Duchenne. Se vocês procurarem como velho desdentado, que era o nome que ele dava para essa pessoa, vocês vão encontrar a história dele. E ele retratava que a partir daquela estimulação facial, ele passava a sentir a emoção pertinente, ou seja, quando Duchenne despertava ali os músculos da face referente à alegria, né, a expressão facial que a pessoa faz durante a alegria, ele dizia retratar que se sentia feliz e não sabia nem explicar o porquê. Do medo, a mesma coisa. Ele falava que começava a sentir um medo e ele nem sabia o porquê. Isso traz um aprendizado aqui para gente, né? Traz na prática algo que eu quero trazer para vocês, que é o que eu falei no início. A nossa razão, a parte do cérebro responsável pela nossa consciência e pela nossa razão, é acionada posteriormente que o nosso sistema emocional dentro do nosso cérebro é acionado. Então, a gente, que é essa imagem da direita, onde tem um círculo retratando o miolo do cérebro, que ali é o nosso sistema límbico, responsável pelas emoções.
esse sistema, ele é acionado antes do nosso córtex, que está ali mapeado na frente, se refere à parte da testa aqui da nossa cabeça, que ele é responsável pela racionalidade, pela identificação das coisas, pela consciência. Então, primeiro eu sinto a emoção e depois eu trago o contexto de razão para aquilo. É quando a tua terapeuta ou o teu terapeuta diz: tente identificar, nomear, trazer para a razão essa emoção que você está sentindo. Então, o tal do controle a sua raiva não existe. Como a gente viu, a raiva é uma emoção pertinente à sobrevivência. Você vai sentir a raiva. O que você consegue gerenciar são os comportamentos que essa raiva pode produzir, né? E como que funciona o ciclo da emoção? A gente processa um estímulo. Como eu disse, não é necessário você ter consciência daquele estímulo. Por isso, de novo, trazendo exemplos que a terapeuta usa nas nossas sessões, que é, às vezes, a expressão facial de uma pessoa que você está conversando te remete a algo do passado que serve como ameaça e aí libera a emoção medo, a emoção raiva, né? O comportamento de uma pessoa, exemplo, tive más experiências com pessoas interrompendo minha fala. Logo, quando uma pessoa interrompe a minha fala, eu sou extremamente dura com ela. Por quê? Lembra que cada pessoa interpreta de uma forma diferente. Lembra do quadro do Luiz, retratando 35 expressões faciais completamente diferentes diante do mesmo pronunciamento. Então, às vezes, o que o gatilho para um é simples, para o outro pode ser desencadear uma rede de emoção que vai gerar comportamentos que a gente não tem nem ideia. Por isso que eu falo, quando as pessoas falam mimimi, mimimi é a dor que não dói em você, porque pode doer muito no outro. Então, a partir desse estímulo que a gente tem a emoção. Como eu falei, cada pessoa interpreta diferente o contexto, trazendo repertórios comportamentais diferentes para a mesma situação. E aí a gente opera uma resposta, né? Uma resposta fisiológica à emoção, para depois a gente ter consciência e trazer outros comportamentos. O que que é uma resposta fisiológica? Boca seca, sudorese, frio na barriga, tudo isso são respostas fisiológicas. Então, a gente quando e o que que acontece, né, quando a gente não vive uma situação, mas a boca continua seca, continuo naquele sentimento de estou estressado, estou nervoso, estou ansioso, estou com um sentimento desconfortável. A gente pensa na situação que aconteceu, ou seja, quando a gente não se desconecta de algo que a gente viveu, a gente continua reproduzindo aquele contexto e, de novo, não é racional. Lembra que a emoção, ela é startada antes do córtex, antes da minha razão. Ou seja, ela não sabe que você não está vivendo aquilo. Você está passando a informação para ela que você continua vivendo aquela situação. Então, às 11 da noite, quando você está lembrando a discussão que você teve com o seu superior, ela acha que você está tendo naquele momento. Quando você começa a pensar na palestra que você vai dar amanhã e você começa a trazer, situações que remetem ao medo, a emoção ela não sabe que você não está vivendo aquilo naquele momento. Para ela aquilo é real, aquela ameaça é real. E ela vai começar a operar no seu corpo respostas como se você estivesse vivendo aquilo. Então, quando você está no teu contexto de trabalho e você não desconecta, deu 6 da tarde, você bateu o ponto, mas você continua pensando em tudo que você viveu naquele dia e você começa a pensar em tudo que você vai viver no dia de amanhã, é onde gera o estresse e a ansiedade crônicos. Porque teu corpo começa a operar resposta fisiológica e ele não termina nunca. Porque quando você não está pensando em uma situação que vai acontecer, você está pensando numa situação que você já viveu.
E se você não está pensando na situação que você já viveu, que vai acontecer, é porque você está vivenciando ela naquele momento. E vira o quê? Cronifica esse ciclo. Então, quando a gente fala da psicologia positiva, não é simplesmente como muitas pessoas falam, acham erroneamente, julgam, fluff, pensar coisas boas. Não, realmente, quando você começa a ter pensamentos positivos, é como se você estivesse vivenciando aquela situação e você começa a operar uma química química ali para emoção positiva que vai te trazer um cenário que você sai desse ciclo vicioso. E aí a gente entra na resposta de por que que a zebra não tem úlcera. A zebra não tem úlcera porque ela não revive situações. Então, uma situação de estresse para a zebra é ela tá bebendo água ali no laguinho dela de boa. Chegou o leão tentando devorá-la. Das duas, uma. Ou ela vai lutar com aquele leão e tentar sobreviver, era magrinho, a zebra era espertinha, conseguiu lutar e vencer aquele leão, ou ela vai fugir, pernas para quem te quero, e tem que correr mais que o leão se ela quer manter a vida dela. Depois que ela fugiu ou ganhou a luta do leão, ela volta pro laguinho de boa. Ou vocês acham que ela vai chegar para a zebra ali que está no laguinho com ela e falar: Menina, você não sabe do que eu acabei de enfrentar. Um leão tentou me atacar. Lembra, animais não são racionais, né? Não tem o córtex, a parte da razão. Ela vai continuar no laguinho de boa dela ali, até vir uma outra ameaça e ela ter que reagir àquilo pontualmente. Quando ela vive uma situação de luta, que o corpo dela entende que ela é para lutar, o que que acontece? O sangue vai para os músculos, enrijece, né? Aumenta a pressão, porque ela entende o quê? Que ela precisa ter potência para combater ou fugir, né? Daquele leão. Depois que tudo isso passa, tudo volta ao normal. É linear. Diferente de quando a gente vive uma situação de estresse, que é o nosso gatilho. É como o leão atacando. Não à toa a gente tem o ditado de vença seu leão do dia, né? Vou vencer o leão do meu dia. Não à toa. A situação de estresse é o nosso leão. Qual que é a situação que a gente enfrenta dentro das organizações? Cultura tóxica, cobrança exagerada e prazos infactíveis, né? Então, quando quer isso para ontem, aí o nosso colaborador está fazendo determinada tarefa, chega o chefe e pede outra tarefa, sem que ele pare de fazer aquilo que ele está fazendo, e aí ele começa a se sobrecarregar, né? Quando não tem aquela comunicação violenta de faça, estou mandando, e por aí vai, né? A gente sabe que como que cultura tóxica funciona. E aí a pessoa ela tem dois instintos, né? Dois repertórios comportamentais a partir da emoção ameaça que ela sofreu ali naquela situação de estresse. Ou ela vai lutar, e aí trazendo para o nosso ambiente humano e corporativo, o que que é a luta? Agressões verbais e muitas vezes até físicas, né? Então a pessoa começa a agredir a outra. Reatividade, então quando você vai falar, a pessoa parece que sempre está pronta para ir com os dois pés no peito, né? Como a gente fala. Então, extremamente reativo. Críticas não construtivas, então você vê que as pessoas começam a criticar o trabalho não para melhorar, e sim para rebaixar aquela pessoa. Detrator de mudança, então é aquela pessoa que você coloca um processo novo e ela não reage positivamente, não adere àquele processo. Então, retorno ao presencial, quando você vê que pessoas não retornam o solicitado para a empresa, né? E a competitividade tóxica, de sempre querer ser melhor que o outro, sempre tentar ultrapassar o outro, e aí utilizando métodos muitas vezes totalmente errados, né? Então aqui a gente está falando o quê? Da luta. Se eu vou para um contexto de fuga, eu vejo faltas e ausências, então aquela pessoa, aquele colaborador que nunca faltava, está faltando direto, pegando muito testado, e não estou dizendo que não, ele não
não deveria ter aquele atestado. Sim, é uma reação do corpo já de fugir, de se adoentar, não viver aquela situação. Aquelas reuniões com câmeras desligadas, então você chega e você nunca sabe a expressão que o outro está fazendo, porque ela sempre está com câmera fechada. Morosidade, então demora para fazer as entregas, você vê uma queda de performance e a pessoa começa a se isolar, né? Então, tomar aquele café sozinho, almoçar sozinho, não querer trabalhar em grupo, é uma forma de fugir daquela situação. E a partir disso constrói um modelo mental. Lembra que a gente fica revivendo aquilo. Então a gente não consegue se desconectar. Termina o dia do trabalho, a gente começa a pensar na situação, entra no outro dia de trabalho e vive a situação. Chega final de semana, no sábado eu ainda estou pensando no que aconteceu na sexta, no domingo eu já estou com ansiedade do que vai acontecer ali na segunda-feira. Fico recebendo mensagens e ligações fora do expediente de chefes, de companheiros de equipe que não conseguem se desligar. Começo a fazer com frequência horas extras, porque se eu estou em casa, de boa, eu fico pensando no que eu tenho que entregar, então conecto, né? Principalmente pessoas de cargo de liderança que muitas vezes não batem o ponto, viram, né? Continuam ali e nem percebem. E vira cíclico, isso. Não tem uma válvula de escape, não tem como a zebra que volta a tomar água normal. E a partir daí entra um estresse crônico, burnout, depressão, ansiedade, que a gente falou lá no início, né? De 9 em cada 10 sofrer algum grau de ansiedade, do Brasil estar entre os top ali de pessoas em depressão da América Latina. Então, isso se torna constante. Quer dizer que, fazendo um deparo do que a gente está conversando agora com o que eu apresentei no começo, para os brasileiros, esse ciclo é muito real, é muito intenso, porque toda emoção vivida ao extremo, ela vai gerar uma doença. Então, o medo, ele é bom para indicar defesa. Em excesso, ele causa ansiedade, fobia, pânico. A alegria, ela é ótima para causar certo entusiasmo, mas em excesso você começa a ter a mania, o vício, né? Então, como assim? Me sinto alegre em ir por presencial. Digamos que não é obrigatório ir todos os dias, mas um chefe se sente feliz, até ponto dele se viciar no presencial. Só que se é um benefício ter home office, ele não pode penalizar o colaborador que, por exemplo, faz uso dos 2 dias de home office que ele tem, mas virou uma mania tão grande para ele no presencial que isso começa a afetar o time, né? E assim, com afeto, com a ira. Então, eu posso sentir raiva se eu me sinto ameaçado, mas isso de maneira intensa e constante, vou começar a ter comportamentos referente a ódio, a violência, né? Tristeza vai para depressão profunda e por aí vai. E para que essas emoções elas aconteçam, existe o que a gente chama de química da vida e que dá para dar uma palestra só sobre isso, que é um outro assunto que eu amo. Mas o que que é isso? São substâncias químicas, tanto hormônio quanto neurotransmissores, que são químicas que fazem para que aconteça a sinapse, né, neuronal, que é um neurônio se conectando com o outro ali, falando com o outro, existe uma química. E essa química depende da emoção sentida, ela libera uma ou libera outra química que vai ser responsável pelo comportamento. A adrenalina e o cortisol são químicas liberadas em situação de estresse. A dopamina, serotonina, GABA são químicas liberadas que vai trazer comportamento de bem-estar, de felicidade, de contentamento. E quando eu vivo uma situação de estresse, um sequestro emocional, eu tenho um aumento dessa química que vai me gerar a irritabilidade, o estresse, a ansiedade, a insônia, e eu tenho uma queda da química que vai me gerar a motivação, a concentração, o bom humor, a felicidade. Por isso que existem os remédios
quando a pessoa está num nível já de emoção muito profundo, muito intenso, naquele ciclo vicioso de depressão, burnout, crise de ansiedade, os remédios eles equilibram essa química. Poxa, Guá, mas só com remédio? Como que eu consigo fazer com que o meu colaborador ele não entre numa situação cíclica que precise de um medicamento, mas que eu traga qualidade de vida no trabalho dele, de modo que ele consiga equilibrar naturalmente, sem entrar num nível muito intenso daquela emoção. Aí que a gente entra como RH ágil, né, que é provocar o rompimento desses ciclos, né. O primeiro modo tem 2 modos, né, o primeiro é ajudar a combater os gatilhos, né, que é aquele ambiente que eu falei, que é o leão vindo atacar, ajudar a combater esses gatilhos, visto que eu não controlo a emoção. Então se eu ajudar a combater esse gatilho, pelo menos eu vou ajudar a ele não sentir emoções que não vão trazer, coisas positivas a longo prazo se ele entrar dentro desse ciclo. E quais são os 5 gatilhos principais que eu falo que vem o leão atacando? A falta de respeito, a injustiça, o sentimento de desaprovação, a percepção de ser ignorado e pressão por fa pressão por prazos infactíveis. O que que é isso que eu quero dizer? Quando uma meritocracia ela é falha, eu tenho o gatilho da injustiça, eu tenho o gatilho de que eu estou sendo desaprovado. Quando eu permito que chefes tratem com falta de respeito o seu time, eu tenho outro gatilho aqui. Quando eu permito que os líderes coloquem pressão para entrega e eu vejo funcionários fazendo hora extras de maneira constante, eu tenho gatilho de pressão por prazos infactíveis. Por isso que eu devo provocar o time de liderança, por exemplo, o quão imprescindível é que uma entrega aconteça em determinada data em detrimento da saúde do meu colaborador. Por quê? Se eu não tenho uma demanda legal, cujo o governo, por exemplo, vai me pontuar a empresa, né, por não cumprir uma legislação, uma nova lei. Simplesmente eu vou dar um retorno de investimento antes, 2 meses antes, gerando um lucro 2 meses antes do que 2 meses depois, vale a pena eu fazer meu colaborador viver tudo aquilo, pressão por prazo infactível, só para fazer aquela entrega no prazo, sendo que eu ganho lucro hoje, mas amanhã eu tenho uma pessoa afastada. E a segunda maneira é estimular a química positiva, que eu falei que é aquela química que acaba caindo quando a pessoa ela entra num, num ciclo de sequestro emocional, de estresse, de ansiedade. Como? Se eu pegar a serotonina, que é responsável pelo bem-estar, ela é naturalmente produzida pelo nosso corpo quando a gente está em contato com a natureza ou relembrando momentos especiais. Então, que tipo de prática eu consigo promover na minha empresa para que eu desperte a emoção responsável pela serotonina nas pessoas? Team buildings, off-sites, prática ágil da retrospectiva, onde um pontua a gratidão pelo trabalho do outro, como que eu posso melhorar ali como time. Presenciais com propósito, porque as pessoas veem valor ali, não tá para cumprir uma meta de dias. Ambientes verdes, por isso que tem empresas que fazem aqueles áreas, né, com plantas, com quedas d'água, porque isso ajuda a promover a serotonina, ajudando a pessoa a sair daquele ciclo. Quando eu falo da endorfina, que é aquela sensação de bem-estar, né, que geralmente vem com a prática de exercícios. Ambientes de descompressão com atividades de diversão. Então, pebolim, que é ping-pong, que às vezes algumas empresas trazem ali, escorregador, né?
incentivo à prática de atividade física como? Fazendo parcerias com Gympass, com academias, né, incentivando, promovendo ali na empresa uma maratona, primeira corrida da empresa XPTO, então incentivando as pessoas a praticarem exercícios físicos, trazendo atividade laboral. Então, eu já trabalhei numa empresa onde tinha uma fisioterapeuta que ia diariamente ali nos times e propunha às pessoas fazerem uma atividade laboral, além de precaver de doenças como LER, né, esforços repetitivos, promove endorfina. Dopamina, que é aquele sentimento de motivação, de empolgação, né, que como que ela é produzida naturalmente? Por horas de sono, por atividade física e comemoração de conquistas. Então, eu promover gamifications, uma meritocracia que funcione, então a pessoa tenha claro ali qual o momento de carreira o que que ela precisa fazer para avançar na carreira dela. A cerimônia demo, de demonstração ou review, dependendo ali de qual abordagem prática que você está fazendo. A planning no ágil, planejar horas de descanso para a equipe. Tudo isso vai ajudar a pessoa a se sentir motivada, porque vai produzir dopamina. E a ocitocina, que é aquela conexão, aquela sensação de time. Como? Promover ações sociais. Então, tem algumas empresas que trazem ali programa de voluntário, seja em leitura para crianças, seja em lares de idosos, mas promover isso fora do expediente, né? Trazer, facilitar com que as pessoas tenham este contato. Vai fazer a pessoa produzir ocitocina e no contexto de trabalho ela vai levar isso e vai o quê? Se sentir melhor dentro de um time, sentimento de pertencimento. Espaços calmos para descompressão e mindfulness, que é desde uma meditação guiada até o fato de simplesmente ficar em silêncio e perceber o que está acontecendo no corpo. Então, produzir ali em reuniões de equipe, vamos fazer aqueles 5 minutos de mindfulness, que é colocar aquela música lenta, alguém ir guiando, sinta a tua respiração agora, sinta os seus pés no chão, 5 minutos no dia. Isso já é responsável por trazer ocitocina e aumentar a química boa. Então, a gente consegue demais ajudar no nosso dia a dia a promover a saúde emocional sem falar de gestão de emoção, porque quando a gente vai ali para a inteligência emocional, as pessoas estão, já sei, já sei, já sei, já estou cansada de saber esse conteúdo, mas elas não veem que existem práticas que a gente consegue trazer de maneira mais fácil, como 5 minutos de mindfulness. É mais fácil do que eu promover uma maratona de corrida? Sim, mas se eu tenho a oportunidade de fazer as duas coisas, melhor, né? Agradeço demais o tempo que vocês passaram aqui me ouvindo falar de zebras, de úlceras e de emoções, e deixo aqui um conteúdo para quem quer se aprofundar. E existe um livro, né, que chama Por que as Zebras Não Têm Úlceras, que ele traz isso, só que ainda aspectos mais técnicos, ele entra mais na química das emoções, que eu trouxe aqui um briefing para vocês. Mas quem quiser se aprofundar, recomendo. E livros, a parte de baixo ali é para quem não curte tanta leitura, que é algo mais um filme, uma série. Tem tanto o The Push como o Light Me são séries muito bacanas quando a gente fala de emoção. E o Divertidamente, que agora já tem até o 2 ali, que a maioria das pessoas conhece, que também dá uma aula para gente de como que funciona a emocionalidade. Então, muito obrigada a todos e todas que estão aqui comigo neste momento. Muito obrigada, JP, de novo pelo convite, Sustentare, por me receber. É um prazer e eu fico aqui à disposição para dúvida ou para depois vocês entrarem em contato comigo também. Muito bom, Guai, que maravilhosa! Quantos comentários ali no nosso chat de pessoas dizendo maravilhosa, conteúdo rico, parabéns, parabéns, muito bom, obrigado, amei. Então, muitos comentários maravilhosos, Guai. Feliz demais com a sua participação, muito aprendizado. Eu acho que você trouxe
um tema extremamente importante, né? Falando aí o quanto é importante a gente se cuidar, olharmos para nós, e conseguirmos é, entender quais são os nossos momentos de pausa, né? Eu falei isso hoje de manhã, eu dei uma entrevista aqui em Joinville na Jovem Pan e falei, né? Os workaholics estão fora de moda e a gente precisa entender, ter autoconsciência dos nossos limites, né? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do momento que é hora de parar. Então, acho que você traz isso de forma muito legal, com boas dicas. Eu acho que esse livro, a Agilidade Emocional, o filme Divertidamente, são excelentes mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Olha lá, o nosso querido Fará falando didática simples e direta. Parabéns. Muito bom. Obrigado, Guai. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelos feedbacks e vamos continuar conversando pós aqui, evento, viu? Fiquem à É vontade isso para entrar em aí. contato. Isso aí. Obrigado. Obrigado mesmo, Guai.